aquela passagem onde Moisés pede para ver a face do Senhor, e o Senhor fala, a minha face tu não pode ver, porque se tu vê, tu morre. Mas, né, quando nós buscar o Senhor, né, a glória dele vai resplandecer na nossa face, assim como Moisés passou 40 dias no monte, orando, né, falando com o Senhor, e quando ele desceu, a palavra vem dizer que o rosto dele resplandecia, né, de tanta glória, né? Então, é assim, a gente muitas das vezes queremos ver para crer, né? Mas o Senhor está dizendo, a minha face você não vai ver, mas a minha glória vai resplandecer na tua face. Tipo, você que busca, você que acredita, né, na palavra do Senhor, assim deve tocar. Em nome de Jesus, você que acredita, né, na palavra do Senhor, você que busca, né, a glória do Senhor resplandecerá na tua face. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço os irmãos que chegaram por aí, nossa irmã Viviane, né, chegando aí também. Amém? Glória a Deus, né? Nossa irmã Viviane chegando conosco também, nossa irmã Creide, nosso irmão José, né, todos vocês que adentraram aí nesse canal, sejam todos bem-vindos. Você que é a primeira vez, faça parte desse canal, se assim você quiser, é claro, né? Que Deus te abençoe, você se inscrevendo ou não se inscrevendo, que Deus te abençoe da mesma forma. O importante é você ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo hoje, meu irmão, aqui no livro de Hebreus. Amém? Vou estar deixando a palavra aqui no livro de Hebreus para a nossa vida hoje. Que Deus venha abençoar, né, cada um de vocês que chegaram aí. Vou estar lendo aqui em Hebreus capítulo 12. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 12. Capítulo 12, a partir do verso 5. Amém? Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, vem falar sobre o filho e o pai, né? O pai que ama o filho e o filho que obedece o pai, né? E eu e você hoje somos chamados de filho. E você que ainda não está nos caminhos do Senhor, ele te chama para você ser chamado de filho também. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 5 em diante. Vou estar lendo aqui apenas só alguns versículos em nome de Jesus. Você que vai chegando aí, fica conosco. Amém? Glória a Deus. Vou estar lendo a palavra do Senhor que diz assim, já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis, quando por ele fore repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportar a correção de Deus, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus venha assim falar ao teu coração, né? O Senhor vem falar aqui da correção. Deus abençoe essa irmã Gilmara também, chegando a primeira vez conosco aí. Deus abençoe. Né? O Senhor vem falar que se nós já esquecemos da exortação, né, que argumenta convosco como filho. Aí ele fala assim, filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele for repreendido. Porque o pai, que pai não repreende o seu filho? Que pai não chama a atenção do seu filho? E ele vem dizer mais aqui abaixo, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Deus vem falar, primeiro, se nós temos esquecido da correção que ele tem nos falado, e ele pergunta se nós temos andado assim como, né, sem disciplina, como muitos que estão aí andando sem disciplina e sem correção, né? E aí ele nos chama a atenção para dizer, porque ele corrige a quem ele ama. Então, quantas das vezes eu e você não queremos ser corrigidos por Deus? Quantas das vezes nós estamos fazendo errado
andando errado, fazendo errado, e não queremos ser corrigidos por Deus. Muitas das vezes queremos ser chamados de filhos, queremos ser chamados somente de filhos e receber palavras de conforto e de bênção. Mas aqui é o contrário. O Senhor vem nos despertar para dizer para nós que Ele corrija a quem ama. Ele corrija somente a quem Ele ama. Então, que nós venhamos entender o que Deus fala conosco nessa tarde. Se você tem sido corrigido, se Deus tem chamado a tua atenção, se o Senhor tem falado contigo, que não está se agradando de alguma coisa, é porque, meu amado, Ele te ama. Não é porque Ele te despreza. É porque Ele te ama. É porque Ele não quer perder você. E Ele diz que o nosso Pai, nós tivemos nossos pais carnais, que é o nosso Pai de sangue, né? E nós reverenciamos o nosso Pai. Aí Ele diz, não era mais para nós reverenciar mais ainda o nosso Pai celestial, o Pai de todos os espíritos. Por que o Pai de todos os espíritos? Porque quando Deus fala que te conhece antes mesmo que você viesse ser gerado, por que Ele fala isso? Porque Deus diz que Ele te conhece antes mesmo que você viesse ser gerado no ventre da tua mãe. É porque o teu espírito, meu amado, já veio dele. Já foi Ele que enviou. Então Ele já te conhece. Foi Ele que te criou. E o salmista diz que a nossa carne irá para o pó da terra, mas o nosso espírito volta para Deus. Porque Ele nos deu. Foi Ele que nos criou. Por isso que Ele te chama de filho, porque Ele te conhece. Ele te chama de filho porque Ele sabe que você tem aceitado Ele como pai. Mas Ele diz, se nós tivemos nosso pai carnal para nos corrigir, a nós, e nós reverenciamos. Aí Ele pergunta, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Veja, que ao nosso pai carnal nós obedecemos. Ao nosso pai carnal nós respeita. Ao nosso pai carnal, a gente, né, quando ele fala, nós diz Senhor. Né? Pelo menos no meu tempo de criança, eu chamava meu pai de Senhor. Se eu chamasse de você, eu levava na orelha. Porque ele dizia logo, eu não sou teu parceiro. Eu não sou teus amigos aí de fora. Eu sou teu pai. Aí a própria palavra vem dizer, nós não deveríamos mais reverenciar esse pai que é eterno, que quando ele nos corrige, quando ele nos chama a atenção, é para vivermos a vida eterna. Então, meu amado, quando você é corrigido pelo Senhor, quando você é chamado a atenção por Deus, é porque Deus, Ele te ama. É porque Deus, Ele quer o teu bem. Porque a própria palavra diz lá em Provérbio que o pai que retém a vara do filho, ele está lançando o filho no inferno. Tipo, o filho tem que ser corrigido. O filho tem que ser chamado a atenção. Não é você machucar, não é você espancar, mas é você corrigir teu filho. É ter a vara, é a correção, é o respeito que ele tem que ter por você. Então, veja que Deus fala que o nosso pai carnal está aqui para nos corrigir. E nós reverenciamos ele. Agora, por que o nosso pai celestial? Muitos já não estão dando mais valor. Muitos já não querem mais ouvir a correção. Muitos já não querem ouvir a palavra dele. Porque quando a palavra de Deus vem para nos corrigir, muitos estão pulando fora. Muitos estão dando coceira nos ouvidos e não querem mais ouvir o que o Pai fala. Mas Ele fala para você hoje, através desse canal, através dessa palavra. Ei, porque o Senhor corrige o que ama. E açoita qualquer que recebe por filho. Olha só. Deus, Ele corrige a quem ama. E açoita qualquer que recebe. Quando Ele recebe você por filho, Ele vai cuidar de você. Ele não vai deixar você andar de qualquer maneira. Ele não vai deixar você andar por caminhos errados. Ele não vai querer que você faça coisas erradas. Mas Ele vai te receber como filho. Mas você vai receber os açoites. Os açoites, meu irmão, é o ensinamento. Os açoites, muitas das vezes, o Senhor deixa nós passar por situações, porque tem situações que Deus, Ele nos prova, mas tem situações que somos nós que procuramos. E quando nós procuramos, aí o Senhor deixa nós passar, e passar pelo açoite dele. Ele deixa nós pagar o preço, sabe por quê? Porque nós, muitas das vezes, só queremos ouvir o nosso eu.
o meu entendimento, o que eu penso, o que eu quero, mas deixo de fazer aquilo que o Pai me diz. Então, quando ele te corrige, é porque ele te ama. Olha só. Glória a Deus, estou muito feliz. Meu filho aceitou Jesus no domingo. Ele tem 13 anos, já se batizou nas águas. Olha só que maravilha. Olha só que bênção. E eu creio que Deus vai tomar mais jovem. Porque tem mães orando, tem mães ainda que oram. Então ele fala que ele, porque ele corrige quem ama. E a palavra que ele nos deixa aqui no verso 7, ele fala aqui, se suportar a correção, Deus vos trata como filho. Presta atenção no que Deus está falando. Não é, às vezes a gente lê essa palavra, a gente passa rápido dela e acha que é uma simples palavra, mas olha o que Deus fala para mim e para você. Se suportar a correção, Deus vos trata como filhos. Se nós aceitar o que Deus fala para nós, Ele nos trata como filho. Ele não vai nos tratar como qualquer um. E você sabe que quando Deus trata um homem, uma mulher como filho, você sabe que Ele carrega você no colo. Pode vir qualquer adversidade do mundo, pode vir qualquer batalha, qualquer guerra, mas Ele te carrega no colo. Sabe por quê? Porque tu tem aceitado a correção dEle e Ele te trata como filho. E o que é que um pai faz com o filho? O pai cuida, o pai protege, o pai alimenta, o pai veste, o pai calça. Quando o filho adoece, o pai cura. O pai carnal vai buscar remédio, vai comprar remédio nas farmácias, mas o nosso Pai Celestial, Ele mesmo cura. Se faltar alimento, Ele provê, que ele é o provedor. Se você está triste, o Espírito Santo dele te alegra. Se o perigo vem contra a tua vida, Ele te guarda. É o Pai. Se tu aceitar a correção nessa tarde, você que ouve a palavra, eu não sei porque Deus me deu essa palavra hoje, se você aceitar a correção dele, Ele te trata como filho. Ele te toma como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Olha só. Que filho há que o pai não corrija? Então veja que Deus, Ele fala conosco. Ele nos corrige. Ele quer que nós vivemos assim como Ele quer que nós vivemos. E o filho que obedece, você que vai obedecer, você que tem aceitado a correção de Deus, Ele fala que Ele te toma como filho. E o 8 diz o quê? Mas se estáis sem disciplina, olha só, não é eu que estou falando, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Você está entendendo? Se tu não estás debaixo das asas do Pai, se tu não tem Ele ainda como teu Pai, se tu não aceitasse Ele ainda como teu Pai, como teu Senhor, tu és chamado de bastardo, não de filho. Porque nós sabemos que Deus, Ele criou o homem. E nós fomos feitos criatura dele. Mas quando nós confessarmos o nome de Jesus como Senhor e Salvador, nós sabemos que nós se tornamos filhos de Deus. Por isso que Ele veio para cumprir a lei. Por isso que Ele falou com João, deixa eu descer as águas. Porque isso é exemplo, para que todos saibam que eu dei exemplo. Desceu as águas, se tornou uma nova criatura. Agora você renasceu da cinza para o mundo espiritual. Foi assim que Ele falou com Nicodemos. Nicodemos, se o homem não nascer de novo, jamais ele pode se tornar filho de Deus. E Nicodemos ali, doutor da lei, não entende o que Jesus estava falando. Mas como pode, Senhor? Será que um homem pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha só, um doutor da lei. Aí Jesus fala, Nicodemos, eu estou falando das coisas terrestres que não entende. Imagina se eu falar das coisas celestiais. Jesus estava falando, renascer de novo. Aceitar o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que Ele está dizendo aqui. Mas se estáis sem disciplina, se estáis sem rumo, se tu não tem um ensinamento, se tu anda conforme muitos andam aí,
Muitos são participantes dessa, não, né, desse mundo que não tem um ensinamento, não tem uma regra, não tem um conhecimento de nada, faz o que quer, casam, se dão em casamento, faz aquilo que dá na telha. Essa é a falta de disciplina, é o pecado. Jesus está dizendo, tu não és filho, tu és bastardo. O que é bastardo? O que é bastardo? É uma pessoa que é criada não pelo pai, mas por outra pessoa. É. Lembra de Davi? Davi era bastardo. Mas Deus escolheu. Mas por quê? Davi era íntegro. Era bastardo no mundo carnal. Mas para Deus, era fiel. Era filho. Era reconhecido por Deus desde o ventre da sua mãe. Mas aqui, ó, Deus está falando, mas se está essa disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então um bastardo e não filho. Então, se você anda sem disciplina, se você não obedece, se você não faz a vontade de Deus, meu amado, minha amada, eu lamento te falar. Se tu não tem ouvido a voz de Deus, se tu não tem aceitado a correção do Pai, tu será tratado como bastardo e não como filho. Porque o filho, ele obedece à voz do Pai. E ele diz aqui, aquele que ouve a correção, Deus vos trata como filho. Então, a palavra está falando contigo. A palavra está falando comigo. Se eu não aceitar aquilo que Deus me fala, eu não sou filho, eu sou bastardo. Enquanto eu não aceitar aquilo que Deus quer na minha vida, eu não sou filho, eu sou bastardo. Mas, se você aceitar a correção de Deus, você se torna filho. E ele te toma como filho. E você sabe que o pai, quando ele pega o filho, ele trata como? Ele carrega no colo, ele cuida. Então, que maravilha. Se você aceitar essa correção, que correção é essa? A que ele está falando aqui. A falta de disciplina, a falta de doutrina, onde não tem a palavra de Deus na tua vida, aonde você anda dissolutamente no mundo, praticando tudo aquilo que vem à tua mente. Isso aí é você andar sem disciplina. Mas se tu aceitar a correção de Deus nessa tarde, ei, Deus está falando contigo. Ele te toma como filho. Você até agora tem desobedecido, até agora você tem andado conforme os teus querer, mas Jesus está falando para você, vem para os meus caminhos, me aceita como Senhor e Salvador da tua vida, que eu vou te ter como filho, quando tu começar a obedecer a minha correção. E não pense que quando Deus te corrige é porque Ele não está aí, nem aí com você não. Ao contrário, quando Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama. É porque Ele não quer perder você. É porque Ele não quer que você vá para o mundo. Ele não quer que você se desvie do caminho. Então, se Deus te corrige, se alegra. Porque Ele está te chamando de filho. E Ele está dizendo, eu te amo. Por isso que eu estou te corrigindo. E muitas das vezes a correção do Senhor vem de forma que a gente menos imagina. Né? Muitos acham que Deus vai descer da terra e vai dizer, ei filho, não faça. Não. Às vezes a correção do Senhor é situações que eu e você podemos passar para que nós viemos entrar no querer dele. É como eu falei, são provações, tem provações que vêm de Deus. Mas tem coisas que é eu e você que estamos desobedecendo e Deus está chamando a minha e a tua atenção. Então, você que passa por esse canal, ouça o que Deus fala contigo nessa tarde. E se você suportar a correção dele, ele te toma como filho, ele te trata como filho. Ele não vai te tratar como qualquer um. O diabo não. O diabo ele te trata como capacho. O diabo ele vai te usar, e quando ele vê que tu não está mais com força, ele te joga fora. Satanás ele faz isso. Ele te usa, mas depois que ele vê que tu acabou tuas forças, ele te joga fora. Quantos relatos eu já vi? Aqueles que serviram a Satanás e quando precisou foram abandonados. E quem estava lá, e quem é que estava olhando? O Criador. Aí o Criador vai lá e pega. Sabe por quê? Porque aquilo que o mundo acha que é descartável, que é
né, não vale mais nada, Deus, ele toma pelas mãos e chama de filho. Quantos aí já foram abandonados? Quantos não já viveram uma vida, né, no mundo das trevas? E quando mais precisaram, aqueles que eles adoravam, viraram as costas. Sabe por quê? Porque a própria palavra diz, não é irmão José que está falando, que ele veio para matar, roubar e destruir, e ele é o pai da mentira. Enquanto ele quiser te usar, ele vai mentir para ti. Enquanto ele estiver te usando, ele vai mentir para você. Mas depois que ele não te quiser mais, ele te joga fora. Pior do que lixo. Mas Jesus não. Jesus está dizendo para você, eu te tomo como filho. E eu não te jogo fora. Eu te corrijo para que eu não te perca. Eu te corrijo para que você não venha se perder. Eu te chamo de filho para que você não venha assim se perder no meio do caminho. Mas o inimigo de nossas almas, ele não faz isso. Então, meu irmão, ouça o que o Espírito Santo diz a você nessa tarde. Você que até agora andou por outros caminhos, adorando outros deuses, saiba que esses deuses, quando você mais precisar, ele vai virar as costas para você e vai te jogar fora. Mas entenda também uma coisa. Se tu se lembrares que há um Deus no céu e se arrepender dos teus maus caminhos e chamarem por ele e clamar pelo nome dele, ei, mesmo assim, aonde ninguém vai mais nem olhar para ti, aonde ninguém vai te dar mais nada por ti, ele pode te resgatar desse caminho que você está. Ele pode te levantar do mundo. Quem sabe essa palavra está falando contigo hoje. Você tem a oportunidade de clamar ao Pai. E assim ele diz, se você começar a ouvir as minhas correções, ele te chama de filho e te leva no colo. A paz do Senhor, nossa irmã Liz. Então ouça o que Deus fala contigo, meu irmão. Não perca teu tempo sendo bastardo. Você que está chegando agora, não perca teu tempo sendo bastardo. Não perca teu tempo sendo enganado por Satanás. Aí você pode dizer aí, todos nós somos filhos de Deus. Busque na Bíblia, estude na Bíblia, que você vai ver que a Bíblia não fala isso. E a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra diz que nós somos criatura, mas lá em João vem dizer que ele nos deu o direito de ser chamado filho, quando nós aceitamos o seu filho como Senhor e Salvador. Então não se engane, não ande como bastardo, sem disciplina, sem doutrina, mas aceite a correção de Jesus nessa tarde e vá para os caminhos dele, vá correndo. Jesus fala assim para você nessa tarde, venha correndo que eu quero te salvar, que eu quero te corrigir, mas te corrigir com amor, para que você venha assim ser chamado de filho. Porque se você suportar as minhas correções, eu te tomo como filho. Veja só o que Deus fala. Mas não ande como bastardo, pensando que tem, né? Ah, não, todos nós somos filhos. Não pense assim. Nós somos criatura. Mas você só se torna filho quando você aceita o sacrifício que foi feito por você. Quando você aceita que Jesus morreu na cruz por ti. Quando você aceita que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Aí sim. Aí você se torna filho. Mas enquanto isso, não deixe o inimigo te enganar. Porque o inimigo ele vai te usar e jogar. Né? Porque ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Você que anda no caminho de horror hoje, Jesus chama você hoje para ser chamado filho. E ele fala assim, ó. Porque o Senhor corrige a quem anda. E açoita a qualquer que recebe por filho. Mas não ande sem disciplina. Não ande sem doutrina. Não ande conforme o teu querer e a tua vontade. Não ande querendo fazer aquilo que tu quer fazer. Não ande conforme a tua vontade. Porque o Senhor diz, aquele que anda sem doutrina e é participante desse mundo, ele não é tido como filho, mas como bastardo. Então é perigoso, mesmo nós que estamos aqui, ouvindo essa palavra, eu que estou aqui falando para você, se eu não aceitar a correção de Deus, e se eu andar conforme o meu querer e a minha vontade, deixa eu falar para você, eu sou bastardo.
Porque eu não tenho obedecido à voz do meu pai. Porque eu não tenho feito a vontade do meu pai. Então eu que estou aqui, você que está aí do outro lado, se você está fazendo aquilo só que tu quer, e você não tem obedecido à voz do Senhor, você é tido como bastardo. Porque você não tem recebido, você não tem aceitado a correção. Então isso é perigoso. Isso é perigoso demais. E o 10, eu vou ler o 10 aqui, o verso 10, eu li até o 9. Eu vou ler o 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhe parecia. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Porque o 9, ele fala que nossos pais, o 8, né? Não, o 9. Fala que os nossos pais carnais, eles nos criou e eles nos corrigiam. E nós reverenciamos a ele. Nós respeitamos o nosso pai aqui da terra. Aí a palavra vem dizer, não carecia mais nós reverenciar o nosso pai celestial, que é pai de todos os espíritos? Aí o 10 explica o 9. Por quê? Porque nós deveríamos mais reverenciar o nosso pai celestial, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque, ó, ele fala aqueles, ele quer dizer nossos pais. Aqueles, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem me parecia. Mas este Jesus está dizendo, eu, o Deus de Israel, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Os nossos pais corrigiam da maneira que ele bem entendia, por um pouco de tempo. Mas Deus está falando aqui, verso 10. Mas este Pai, a qual a palavra está dizendo que é o Senhor Jesus, ele não. Ele está nos corrigindo para que nós venhamos ser participantes da sua santidade. Olha só que diferença. Por isso que ele fala no 9, que nós deveríamos mais reverenciarmos a ele, obedecer mais a ele. Então você que é dos caminhos, você que anda nos caminhos, você que aceitou o Senhor, deixa eu falar para você, obedeça e aceite a correção de Deus. Porque ele só corrige a quem ama. Olha só. Olha o perigo. Muitas das vezes as pessoas estão fazendo o que bem querem. Muitas das vezes as pessoas estão andando conforme os seus bem-prazeres, fazendo o que vem na sua mente e acha que Deus não tem visto. Aí, como Deus não está corrigindo, aí eles acham que está tudo certo. Mas deixa eu falar para você. Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. O inimigo de nossas almas, ele fica de arredor, nos observando. Ele fica nos observando. E deixa eu falar para você. Por isso que eu falo. Se espante. Desconfie. Se você não passa por momentos nenhum difícil da tua vida. Desconfie. Se tudo está correndo bem por muito tempo aí na tua casa, na tua família. Se tu não tem nenhum tipo de prova, desconfie. Alguma coisa está errada. Porque muitas das vezes, isso aí é artimanha. Às vezes eu ando todo errado. E você sabe de alguém assim. Você pode conhecer alguém assim. Às vezes, o irmão está andando todo torto e nada acontece. E você às vezes se pergunta, mas como assim? Será que Deus não tem visto? Deixa eu falar para você. Deus ele tem visto. Mas o camarada é conhecedor da palavra. E o inimigo, muitas das vezes não ataca, sabe por quê? Porque vai deixar ele tranquilo. Não, deixa ele do jeito que ele está. Deixa ele do jeito que ele vive. Deixa ele pensando que está certo. Você está entendendo as artimanhas do inimigo? Por isso que às vezes você vê crente que não passa prova. Crente que vai só na igreja e volta, vai e volta e tudo dá certo. Nada dá errado, tudo dá certo. Nada dá errado. Sabe o que é? É o inimigo deixando. Deixa ele pensar que está tudo certo. Ei! Mas quando tu começa a se colocar na posição que Deus quer, quando tu começa a amar as almas, quando tu começa a jejuar, a orar,
quando tu começa a obedecer, quando tu começa a visitar os órfãos e a viúva, quando tu leva na cara e fica calado, quando alguém pisa no teu pé, tu ainda pede perdão, quando alguém fala mal de tu, ainda tu fala mal dessa pessoa, tu fala bem dessa pessoa, aí você vai ver que o inimigo não vai ficar quieto, não. Sabe por quê? Porque você está fazendo aquilo que o Pai manda. Ô, glória! Sabe por quê? Porque você está fazendo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou escrito para você. Quando você começar a fazer a vontade de Deus, não fique pensando que você vai ficar em palácio. O inimigo de nossas almas, ele vai te atacar. Para quê? Para que tu venha pensar ao contrário. Poxa, eu estava de uma forma, estava tudo bem. Agora eu comecei a obedecer, começou a virar tudo de cabeça para baixo. Justamente. Para te confundir. E tu parar de fazer o que é certo e começar a fazer o que é errado. Ouça o que Deus fala contigo. Por isso que você vê muitas das vezes. As pessoas vai e vem, vai e vem, vai e vem. Nada acontece, é uma bênção, é uma alegria só, né? Sabe o que é isso? É o inimigo deixando. O inimigo fica quieto. É, meu irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo de nossas almas conhece essa palavra aqui, ó. De Gênesis a Apocalipse. Sabe mais do que eu e você. Ele conhece mais do que eu e você essa palavra aqui, ó. E ele sabe que quando um crente está andando nos caminhos do Senhor, não. Então, muitas das vezes, o camarada não está fazendo a vontade de Deus e ele está deixando o camarada pensar que está fazendo. Mas daqui a pouco, o negócio fica estreito. E ele sabe, o inimigo sabe. Se morrer daquela forma, pode ter uma grande surpresa. Então, meu irmão, não se espante. Quando você começar a fazer a obra, quando você começar a fazer a vontade do teu Pai, quando tu começar a aguentar o que Jesus aguentou, chamaram ele de quê? Falso profeta. Chamaram ele de quê? De demônio. Bateram na cara dele, cuspiram ele, né? Chicotearam ele. E o que foi que ele fez na cruz? Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Sabe o que é isso? É fazer a vontade do Pai. É obedecer a vontade do Pai. Então, quando você for perseguido, quando você for caluniado, fica calado. Ah, o irmão e a irmã estavam falando mal de tu ali na esquina. Fica calado. Abençoa. Tem alguém te perseguindo? Começa a orar por essa pessoa. Aí tu vai ver que o negócio fica estreito. Mas, meu irmão, sem luta, não é evangelho. Sem luta, não é evangelho. Eu não estou te falando aqui que tu vai viver a tua vida toda sem nenhum refrigério. Claro, que tem o tempo da bonança. Porque o Senhor, ele diz, tem tempo para tudo. Vai ter o tempo de você chorar, com certeza. Mas também vai ter o tempo de você rir. Mas a vida, ó, ela vai passando. E conforme vai passando, vai vindo. Então não se espante. Agora, se não tem acontecido nada, se tu não tem passado por prova nenhuma, se nada tem acontecido, ei, analise-se e veja o que está errado. Porque o inimigo, ele é astuto. E até nisso ele trabalha. Ele não mexe com você. Quando ele vê que você está fazendo a tua vontade, não a vontade de Deus, ele não mexe contigo. Agora, quando tu começar a fazer a vontade de Deus, quando tu começar a aceitar a correção, quando tu começar a fazer a vontade do teu Pai Celestial, aí tu vai ver que o negócio fica estreito do teu lado. Amém? Porque ele fica de redor, ele sabe. Ele só não sabe o que tu pensa. Mas o que tu vê, o que tu fala, o que tu ouve, ele sabe. Agora o que tu pensa, só o teu Senhor. Só o teu Deus sabe o que tu pensa. Agora o que tu vê, o que tu fala, o que tu faz, ele sabe. Então, ele fica de redor. Como? O que é que a palavra diz? Como um, né? Não. Buscando a quem possa dragar. Então, vamos ser filhos obedientes e aceitar a correção do Pai para que ele carregue nós no colo. Você pode ter certeza. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus fala o quê? O salmista fala o quê? Um justo. Ei, o justo,
Muitas das vezes não é o crente. Muitas das vezes a gente entendemos a palavra da forma que nós lemos. Mas analise. O justo é aquele que pratica a justiça. É aquele que anda em santidade e pratica a justiça. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, que o Espírito Santo fale no teu coração nessa tarde. E não se engane. Se tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, algo está errado. Porque o Evangelho, ele é espinhoso. E a porta é estreitinha. E a palavra diz que poucos são que passam por ela. Mas o caminho do pecado é largo e muitos são que passam por ele. Então, Deus te chama hoje para que você se torne filho. Filho. Você que já está na presença do Senhor, aceite a correção. E você que ainda não está, Deus te chama para que você comece a obedecer a Ele. Porque até agora você tem obedecido a quem? A você mesmo. As tuas próprias vontades. E isso se faz você um bastardo. Que Deus abençoe tua casa, tua vida. Recebe essa palavra na parte do Senhor. Que Deus venha assim falar mais ao teu coração. Leia o capítulo 12 todo. Entenda o texto e o contexto. Né? Leia na tua casa. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês que entraram nesse canal hoje. Vocês aí que já são inscritos aí, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado, né, por você estar aí. Mais uma vez, mais uma tarde, junto conosco. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Eu vou estar orando pela tua vida. Em nome de Jesus. Irmã Cleide, o nome da menina, que nome é, irmã? A irmã da menina, o nome da menina? Né? Ela falou, não esqueci. O nome da menina que você mandou o nome hoje? Para orar? Estou orando por ela aqui. Já orei, mas vou orar de novo, junto com os irmãos, em nome de Jesus. Acho que é... Não, eu esqueci o nome. Mas amém. Se a irmã Cleide estiver ouvindo, ela vai botar aí. Glória a Deus. Amém. Vamos estar orando, né, meus irmãos? Estou orando aqui pela irmã aqui, que a irmã Cleide pediu oração hoje. Espero que Deus, assim, né, tenha misericórdia. Foi colocado aqui no grupo de oração, irmã, viu? Pedi aqui para as irmãs aqui, Isabel, a outra irmã aqui, botar no grupo de oração que tem aqui. E eu creio que assim, né, Deus vai assim agir na vida dessa criança, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, querido e amado Pai, graças te damos, Senhor, agora. Deus poderoso, Deus de maravilha e de poder. Te damos glória, Senhor. Te chamamos de Pai. E te dizemos nessa tarde, Senhor da glória, que o Senhor possa estar assim, Deus, nos corrigindo, nos aconselhando, e que nós vemos, Senhor, meu Pai, ouvir a tua voz e reverenciar a ti, Senhor da glória. Porque tudo aquilo que tu faz em nossas vidas, Senhor da glória, é para que nós venhamos ser participantes, Senhor, meu Pai, do teu reino, da tua santidade, da qual ninguém verá a tua se não tiver, Pai. Ó Deus, que nessa tarde o Senhor tome cada um em tuas mãos. Que o Senhor tome, meu Pai, cada família, Senhor da glória, representada pelos teus filhos que adentraram nesse canal, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus. Quero também aqui te entregar, Senhor, meu Pai, aquela criança que a tua serva Cleide, Pai, me pediu oração. Deus amado, em nome do teu filho amado Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, repreender todo espírito ao contrário do teu. Que o Senhor repreenda a ansiedade. Que o Senhor repreenda, Pai, a depressão. Deus, que o Senhor visite aquela casa, aquela família. Eu não sei o endereço. Eu não sei quem são, Pai. Mas tu sabe quem é. Tu conhece e chama pelo nome, Senhor da glória. Tu sabe de quem estou falando, ó Deus. Que a tua misericórdia, Pai, que o teu amor, que tua, Senhor, meu Pai, a tua santidade, Deus, possa ir naquele lugar, Pai. Toca naquela criança, Pai, tão nova, já ansiosa e com depressão.
Deus poderoso, que a tua misericórdia, que é infinita, Senhor, que o teu amor, Pai, que é infinito, Senhor da glória, visite essa criança, Pai. Visita essa família. E que eles venham entender, Pai, que não há vida fora de Ti. Ô Espírito Santo, eu sei que Tu conheces, Senhor. E eu te peço pela vida dessa criança. E agora, Senhor, aproveitando essa oração, eu te peço pela vida de todos aqueles que têm passado por ansiedade, que têm passado por depressão, Pai. Que o Senhor possa, nessa tarde, estar, Senhor, meu Pai, visitando a cada um que hoje está abatido, que hoje, Pai, está sem vontade, sem alegria de viver. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, visita todos aqueles que estão com depressão. Arranca esse espírito, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. E que o Teu Espírito Santo tome conta do ser dessa pessoa, dessa criança, desse jovem, desse homem, dessa mulher. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Abençoa, Pai, todos aqueles que hoje necessitam, Pai, de um toque Teu. Em nome de Jesus. Abençoa a casa e a família de cada um de nós. Meu Pai, em nome de Jesus. Toma, Pai, a rainha em Tuas mãos. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar abençoando essa família. Que o Senhor possa estar tomando essa família em Tuas mãos. O desespero daquela mãe. O Senhor venha falar com ela, Pai. E que ela venha buscar a Tua presença. Mas primeiramente, Senhor da glória, se compadece da vida daquela criança. Se compadece da vida daquela pequenininha, Senhor da glória, inocente. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Que Tu olhes para ela, Senhor, assim como o Senhor olhou para a filha de Jairo. Dai vida a ela, Pai. Dai vida àquela criança. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Eu te peço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Toca nela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar. Nossa irmã Ayane, né? Em nome de Jesus. Eu creio que Deus, Ele é aquele que tem misericórdia. E eu creio que o amor dele alcançará a vida dessa criança. E se assim for para falar com seus pais, Ele também vai falar com seus pais. Em nome de Jesus. Amém? Vai estar em oração. Já tem várias pessoas orando. Né? Eu creio que o Senhor, Ele se compadece. Porque Ele é o nosso Pai. E Ele cuida, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A gente vai estar agradecendo para nós encerrar a live. Amém? Irmãos, eu agradeço que vocês inscreveram no nosso canal, inscreva, compartilha, deixe seu like. Um beijo para todos vocês. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Até mais tarde, meus irmãos, na oração da quarta vigília, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, povo de Deus, tá? Tchau, mamãe. Tchau, povo. Fique na Tchau. paz. Até mais tarde. 3 horas nós estamos lá, em nome de Jesus. Graças a Deus. É.